Salve Maria, quero vos saudar a todos vocês que nos acompanham no projeto Mais que Amigos Marianos. Queremos viver mais uma reflexão dentro desse mês da Bíblia, o mês de setembro, que nós dedicamos na igreja. Quero refletir com você, dando continuidade ao nosso devocional nesse mês, refletindo a carta de São Paulo aos Gálatas. Então, te convido a você pegar a sua Bíblia no capítulo 3 desta carta. E gostaria que você vivenciasse esse momento orante com a palavra. Se deixasse tocar por essa luz do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Então, nos colocando diante da palavra do Senhor, vamos pedir essa inspiração que venha sobre nós dentro desses passos. Primeiramente, vamos ler o texto e ver o que o texto está me dizendo. Depois, o que Deus está me dizendo por meio desse texto. Depois, o que me faz, quais são as palavras que eu quero direcionar a Deus. E por último, qual é a missão que eu quero assumir diante da provocação desta palavra. Então vamos juntos acompanhar a leitura aí do capítulo 3 da carta aos Gálatas, que nos diz: Ó Gálatas estúpidos, quem vos reduziu depois que aos vossos olhos fui exposto Jesus Cristo crucificado? Só peço que me esclareçais sobre este ponto. Será em virtude da prática da lei que recebestes o Espírito, ou por terdes escutado a mensagem de fé? Sois a tal ponto estúpidos? Vós que a princípio começastes pelo Espírito, será agora a carne que vos leva à perfeição? Ter feito tantas experiências em vão, e ainda se fosse em vão, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, acaso o faz em virtude da prática da lei ou porque escutastes a mensagem da fé? Visto que Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça. Compreendei, pois, são os que creem que são filhos de Abraão. Aliás, a Escritura, prevendo que Deus justificaria os pagãos pela fé, anunciou de antemão a Abraão esta boa nova: todas as nações serão abençoadas em ti. Assim, pois, aquele que crê são abençoados com Abraão, o crente. Pois os praticantes da lei estão todos sob a maldição, já que está escrito: maldito seja todo aquele que não persevera no cumprimento de tudo o que está escrito no livro da lei. Aliás, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, pois quem é justo viverá pela fé. Ora, o regime da lei não procede da fé, mas ela, aquele que cumpre as prescrições desta lei, delas viverá. Cristo pagou para nos libertar da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo a maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Isto
para que a bênção de Abraão alcance os pagãos em Jesus Cristo e assim nós o recebemos pela fé, o Espírito, objeto da promessa. Irmãos, portanto, dos costumes humanos, um simples testamento humano se está em regra e ninguém anula nem completa. Pois bem, foi Abraão que as promessas foram feitas e a sua descendência. Não se disse, é as descendências, mas como se tratasse de muitas, mas é de uma só que se trata, é a tua descendência, isto é, Cristo. Eis, portanto, o meu pensamento. Um testamento, em regra, foi o primeiro firmado por Deus. A lei vinha 430 anos mais tarde. Não abroga, o que tornaria vã a promessa. Pois, se é pela lei que se obtém a herança, não é mais pela promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Então, qual o papel da lei? Ela vem acrescentar-se para que se manifestem as transgressões até que venha a descendência a qual era destinada a promessa. Ela foi promulgada pelos anjos pela mão de um mediador. Ora, este mediador não é mediador de um só. É Deus, é único. Acaso a lei iria, pois, de encontro às promessas de Deus? Não, de certo. Se com efeito houvesse sido outorgada uma lei que tivesse o poder de fazer viver, então é da lei que proviria de fato a justiça? Mas a Escritura sujeitou tudo ao pecado num cativeiro comum, a fim de que pela fé relativa a Jesus Cristo a promessa fosse cumprida para os que creem. Antes da chegada da fé, nós éramos mantidos em cativeiro sob a lei, em vista da fé que devia ser revelada. Assim, pois, a lei foi o nosso vigilante, à espera do Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas após a chegada da fé, não estamos mais sujeitos a essa vigilante. Pois todos vós, pela fé, filhos de Deus em Jesus Cristo, sim, vós todos que foste batizados em Cristo, vós revestiste de Cristo. Não há mais nem judeu, nem grego. Já não há mais nem escravo, nem homem livre. Já não há mais o homem e a mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. E se pertenceis a Cristo, é porque sois a descendência de Abraão, segundo a promessa. Vós sois herdeiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então queremos nos perguntar, o que o texto está nos dizendo nesse terceiro capítulo desta carta aos Gálatas? Posso destacar algumas realidades que para mim se torna tão importante para a nossa reflexão nesse nosso momento de oração. Digo a você que esse destaque da presença de Abraão, o nosso pai da fé, apresentado no Antigo Testamento, e São Paulo ele resgata essa figura tão nobre, mas de uma profundidade de fé, de um mergulho, de uma forma muito concreta na sua prática, na sua manifestação de fé a Deus, na obediência profunda de Abraão, fez com que o apóstolo Paulo destacasse a verdadeira bênção que foi para aquele povo, para a descendência de Abraão, que alcança até nós. Assim como alcançou aquela comunidade dos Gálatas, mas também alcança a todos nós essa promessa.
Porque em Cristo que morreu e ressuscitou, assumiu toda a condição nossa, da nossa realidade, que é condenável, né, que é o pecado. Ele não pecou, mas ele assumiu os nossos pecados e levou as consequências mais profundas. Então, por isso, devemos olhar um pouco para a nossa vida e realmente nos procurarmos obter mais essa essência dessa prática do Evangelho. Lembramos que o capítulo 1 vem apresentar essa revelação do verdadeiro Evangelho. Aqui ele vem resgatar essa verdadeira promessa. Não viver simplesmente um sujeito a uma lei de uma forma cega, mas ele nos alerta para viver a prática de uma obediência a Deus e a fidelidade, assim como fez Abraão lá no Antigo Testamento, que recebeu essa boa nova de Deus e foi obediente. E ele fecha dizendo exatamente que não há diferença entre nós. Não existe ninguém melhor que ninguém. Nem judeus, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somos todos iguais diante de Deus. Somos todos irmãos. Vivemos nessa grande família de Deus. Então é exatamente esses pontos que gostaria que assim me toca e me faz viver nesse momento, que sentir que esse texto se comunica comigo. E Deus se utiliza dessas palavras, desse escrito de São Paulo, para resgatar em mim. Deus se comunica comigo dizendo que é necessário esquecer as indiferenças e fazer realmente poder conciliar esse testemunho de fé em minha vida, se colocar realmente nesse testemunho de fé, nessa convivência com todos, nessa prática do Evangelho, nesse anúncio da Boa Nova, de acolher a Boa Nova, de ter uma fé consistente como a de Abraão. Por isso eu te convido, meu irmão, faça também seus destaques daqui, que Deus está te falando neste momento, por meio desse terceiro capítulo desta carta de São Paulo aos Gálatas. O que Deus está te falando? O que Deus se comunica contigo? Assim como se comunicou comigo, me chama esta atenção de não ser diferente dos outros, não querer ser maior que os outros, mas ser como vocês, sermos irmãos. Por isso me leva também a pedir, me direcionando ao Senhor, transformando essa reflexão, essa leitura em oração. Então, por isso, queremos olhar para a nossa vida, quero olhar para a minha vida e sentir aquilo que esse texto vem impulsionar, né? Que vem trazer do fundo do meu coração esse desejo ardente de assumir aquilo que o Senhor sofreu e passou por todas as consequências para resgatar a grande promessa, a grande bênção que o Pai nos deu de nos libertar de todo tipo de escravidão e de indiferença que existe entre nós. Então, que isso possa realmente alimentar em meu coração, que eu não viva somente uma fé por obediência pelas leis de uma forma obrigada, mas que eu possa viver a liberdade que Cristo me deu com a sua paixão e ressurreição. Assim também te deu, meu irmão. A salvação foi alcançada a todos nós pelo testemunho de Abraão, se estende até nós por meio de Jesus Cristo, que nos promete alcançar esta graça. Por isso assumo em minha vida o desejo de seguir nesse crescimento da fé, de me dedicar às práticas profundas desses ensinamentos, de não me deixar ser indiferente com os outros, mas que eu possa me sentir irmão, que eu possa me sentir parte do outro, que eu possa realmente me sentir cada vez mais como o outro. Se eu quero assumir na minha vida, eu te convido também. Assuma seu propósito. Diante daquilo que Deus te falou,
por meio desse texto, daquilo que tu direciona ao Senhor, o que tu vai assumir, o que tu vai mudar com a inspiração nesse terceiro capítulo da Carta aos Gálatas. Então, agora pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria, que nos ajude a mantermos essa fidelidade neste Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus desça sobre cada um de vós e que permaneça para sempre, e que a fidelidade da fé possa alcançar os nossos corações. E desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.